Eu vou apresentar para vocês hoje uma linguagem que é muito específica, a linguagem gráfica, que é uma paixão que eu tenho e sempre exerci. É a tradução em imagem daquilo que é proposto, do olhar, os cartazes, por exemplo. Aqui tem os cartazes do Rio de Janeiro, que eu tenho 28 cartazes que eu realizei, né? Os cartazes, para mim, é uma linguagem de comunicação, é uma forma multiplicadora da minha arte dentro dessa linguagem. Aqui tem uma série que eu fiz de 52 cartazes de São Paulo, da cidade de São Paulo, onde eu morei, onde eu tenho uma ligação muito grande pela cultura, pela dinâmica e pelo patrimônio cultural que São Paulo abriga. Isso eu fiz na época que São Paulo fez 450 anos, foi em 2005. Então tem essa série, são 50, eu chamei um ano de São Paulo. Então tem todas as facetas da arquitetura, dos costumes, da cultura em São Paulo. Aí vem a questão do estímulo que a questão gráfica me faz. A Olimpíada do Rio 2016, eu traduzi em imagem todas as modalidades olímpicas disputadas na Olimpíada do Rio, agregando aos equipamentos as imagens da cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem essa visão lúdica, plural, do esporte e da arte trabalhando junto. A Paralimpíada, também do Rio, né, com as suas modalidades várias e com todas as suas características dos personagens, a cadeira de roda, o cadeirante, o amputado. Então, os atletas, eles estão sendo representados pelos equipamentos e a paisagem da cidade compondo isso. Eu fiz em 2012 também uma série da Olimpíada de Londres. 2012, todas as modalidades olímpicas, a paisagem da cidade de Londres, que eu capturei para exatamente expressar e agregar a ela. Também a questão da mesma Olimpíada de Londres, a Paralimpíada de Londres, usando exatamente a mesma linguagem, os equipamentos, as modalidades esportivas, todas elas. Então, a gente vai passeando nessa questão de uma linguagem que é diferente de pintar um quadro, é diferente, a tradução para uma linguagem gráfica é diferente. Então eu quero mostrar para vocês aqui alguns cartazes dessa série, por exemplo, aqui os cartazes do Rio de Janeiro e a série de cartazes. Eu vou mostrar alguns e vocês vão visualizando que é uma tradução gráfica mesmo, quer dizer, o fazer a coisa aparecer como uma linguagem diferente de uma pintura. Uma pintura é uma coisa, o cartaz ele tem, e a coisa gráfica tem uma outra configuração. Aqui tem os de São Paulo, por exemplo. Os de São Paulo, aí você tem o MASP. Eu vou traduzindo da minha maneira a cultura, né? E a paisagem de São Paulo presente sempre. A música, a Sala São Paulo. Mário de Andrade, que aqui eu traduzi um poema dele, o Anhangabaú, que é um outro personagem da cultura brasileira e de São Paulo, né? Adoniran Barbosa, na cultura popular, várias letras das músicas dele, né? Saudosa Maloca, O Trem das 11. A cidade de São Paulo, que é uma cidade muito urbana, muito cosmopolita, mas ao mesmo tempo é uma cidade rural. O pensamento que eu coloquei nesse trabalho. Aqui uma tradução do que seria os 450 anos, o centro de São Paulo, a Avenida Paulista com os Barões do Café, isso no início do século, né? século XX, que era a pujança de São Paulo. Aí vamos aqui para a Olimpíada do Rio. A Olimpíada do Rio, você tem essa coisa, o Cristo recepcionando os atletas, né? E todas as modalidades, e a cidade e a paisagem da cidade do Rio presente nos equipamentos ou nos elementos
da disputa olímpica, né? Então você tem essa visão gráfica. Aqui tem a de Londres. A de Londres, a paisagem da cidade de Londres, né? Aqui foi uma apresentação feita pelo Bernardinho, meu amigo, técnico da seleção, que generosamente fez essa bela apresentação desse meu trabalho, dessa série de cartazes sobre a Olimpíada de Londres. Então, Londres está presente na paisagem dela com a questão olímpica, com os esportes, né? Aí vamos agora para uma outra série. Aqui tem uma série de cartazes do Rio que foram editados, né? Esse foi em 91, esses dois, em 91, por conta da preparação da Eco 92. Então a visão que eu tinha da cidade traduzindo num cartaz. Aqui já em 2001, esse cartaz foi feito para exatamente expressar a visão que eu tenho da cidade, graficamente. Nesse daqui especificamente, foi em 2015, pelos 450 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Então eu fiz um escalamento, a cada ano, a chegada dos portugueses, 100 anos depois, 100 anos depois, a cada momento a evolução da cidade até 2015, que é onde hoje nos encontramos. Agora eu vou passar aqui para mostrar para vocês uma série de trabalhos que são a parte impressa também, mas a parte reproduzida em revistas. Revistas que fizeram o meu trabalho como capa, essa daqui, a Ecológica, a revista Bio, que é uma revista de ecologia, preparação da Eco 92, que eu fiz toda a ilustração da matéria, toda a ilustração é um trabalho também meu. Então, é a partir do texto que você faz a imagem. Aqui, a revista da Bíblia, que reproduz o meu mural que eu fiz no prédio da Sociedade Bíblica, lá no centro do Rio. Aqui, pelos 15 anos do Chico Mendes, que é o meu trabalho do Requiem para a Floresta, do livro que eu fiz sobre o Chico. E aqui a revista Eco Rio, que foi a partir de uma demanda do editor dessa revista, que nasceu essa série de ilustrações do Requiem para a Floresta, que a Dalva Lazzaroni fez a canção para Chico Mendes, que eu já mostrei para vocês um outro vídeo, onde eu fiz 33 ilustrações estimulada por um texto. Aqui tem um outro livro que é do Vladimir Souza Carvalho, que é a história de Itabaiana, isso em 1973. É um historiador, ele contando a história da cidade de Itabaiana em Sergipe. Aqui tem uma outra série de capas que eu realizei quando eu trabalhava, esse é o Prêmio Rio de Literatura, em 1986, da Fundação Rio, aqui no Rio de Janeiro. Essa outra série de revistas, de capas de revista, é de uma sociedade de uns amigos apreciadores de charuto, que enquanto ela existiu, eu realizei as capas. Foram 8 capas, né? Então todas as capas são de minha autoria, traduzindo essa preferência do gosto, do prazer, a paisagem que ela fica aqui no Rio. Então, uma série de trabalhos que reproduzem a questão da estética gráfica nas capas. Aqui tem um outro trabalho que além todo esse trabalho tanto o texto quanto a ilustração de minha autoria. A história de Francisco, o menino que se tornou Chico Mendes, que eu conto para os jovens a história de Chico Mendes. A história de Chico Mendes contada de uma forma simples, direta, desde o seu nascimento até a sua morte. Então, tem essa coisa da gráfica, eu criei esse personagem. Eu criei esse personagem escrevendo as minhas contas, que eu gosto tanto só de pintar, desenhar, ilustrar e ser estimulado por uma demanda, né, de
um desafio, quer dizer, a ilustração é um desafio. Eu produzi esse livro, que ainda não foi editado, mas ele já tem toda a cara, que é o Mário, Crônicas do Mário, ó, em cima de um personagem urbano. É esse personagem, o Mário, que vai relatando nesse olhar dele urbano, e todo o trabalho gráfico interno e de diagramação é da minha autoria também. Esse personagem, ele vai fazendo um passeio sobre o viver hoje, como é que a gente encara o mundo. E é essa a minha visão que eu coloquei nesse personagem, Mário, que eu trabalhei desde 90, e são 60 crônicas que eu escrevi em cima desse personagem. Aqui tem uma faceta que é exatamente gráfica também, que são as xilogravuras. As xilogravuras eu acho uma forma de expressar de uma forma muito simples, que eu gosto muito, que é através da gravura xilo. Gravar na madeira as imagens. Esses eu tornava postais, isso na década de 80, cartões de Natal. Eu vendia ele como cartões de Natal, tá? Eu usava toda essa linguagem gráfica do Achilo para exatamente usar. Aqui tem por exemplo, uma ilustração. A passagem do cometa de Halley, que trazem todos aqueles presságios na década de 80. Então, o mundo vai acabar, e quando o mundo vai acabar, o planeta Terra vai acabar por causa não de um cometa, mas por causa das pessoas. As pessoas estão cuidando em que ele acabe muito rápido. Então, temos essa panorâmica desses vários momentos. A Xilo eu pegava e trabalhava ela com cores depois, tornando um trabalho único, aquarelando elas. Então se tornava a Xilo, que era multiplicada com séries assinadas e numeradas. Em algumas eu pegava e trabalhava elas usando as cores. Aqui voltando à questão da poesia passageira, que foi uma série de cartazes que eu trabalhei na época que eu estava ligado à Fundação Rio Arte, para serem colocadas dentro dos ônibus, poesia passageira, quer dizer, as pessoas dentro do seu transporte coletivo lendo poemas que foram selecionados pelo Fausto Wolff, que era o diretor da fundação. Então, a seleção dos poemas, ele vai desde o barroco até os românticos. Então, é um passeio com belíssimos poemas, conhecidíssimos. Então, é uma questão de você tratar a poesia e a arte, e aí a minha linguagem gráfica sendo um tradutor e auxiliar desse caminho de procurar. Eu vou finalizar lendo um poema dessa série Poesia Passageira, que é do Alberto de Oliveira. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse, se pudesse, espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarde um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja única aventura consiste em parecer aos outros venturosos.